Você está no canal Meu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Abandonado por Deus. O texto base, Marcos 15, versos 33 a 41, que diz assim: E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: Ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, deu a Jesus para beber e disse: Deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava à frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: Realmente esse homem era filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas Maria Madalena, Salomé, Maria e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Marcos, ele apresenta a cruz como um lugar de profundas trevas. Ele vai mencionar que tanto no aspecto físico, porque do meio-dia até as 3 da tarde houve uma escuridão, mas também no aspecto espiritual. Dessas trevas envolviam aquele mesmo ambiente. Jesus carregava a culpa dos pecados da humanidade e isso fazia com que ele não sentisse a proximidade do Pai. Ele se sentia abandonado. A sensação que o pecador tem quando está em pecado longe de Deus. Cristo sentia numa dimensão tão intensa isso, que isso fez com que o seu coração se partisse de tanto sofrimento. Aquele foi o único momento em toda a história eterna em que Jesus se sentiu dessa mesma maneira. As palavras de Jesus na cruz, elas são chamadas de o clamor do abandono. Cristo ele orou clamando a Deus, perguntando por que o havia abandonado. Com certeza ele estava citando o Salmo 22, verso 1, ou também a mesma frase vai aparecer também em outra parte. Outras referências a esse mesmo salmo vão acontecer em Marcos 15, 24 e 29, enfim, indicando que as escrituras estavam se cumprindo naquele momento em que Cristo Jesus se sentia abandonado pelo Pai. O fato é que as palavras Eloi, Eloi, que são palavras, na verdade uma palavra aramaica, uma transliteração do aramaico Elahi, foram traduzidas aqui do original em grego como meu Deus, meu Deus. Claro, seria até fácil imaginar Jesus chamando por Elias naquele momento, até porque em aramaico o nome Elias é Elahi, o que significa literalmente meu Deus é Yahvé. Então, quando ele vai dizer Eloi, ele está realmente dizendo em hebraico Elias. Por isso eles vão dizer, aliás, em aramaico, Elias, porque Elahi, que é a transliteração do grego para, aliás, do aramaico para, do hebraico para o aramaico, é exatamente o nome Elias. Mas ele estava citando com toda certeza o Salmo 22, verso 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, Elahi era, na verdade, Elias. Então, quando eles ouvem Jesus dizendo Elahi, Elahi, ele estava dizendo, literalmente, Elias, Elias, por que me abandonaste? Mas ele estava aqui fazendo menção do significado do nome Elias, que é meu Deus é Yahvé. E então, nessa perspectiva, o que vai chamar a atenção das pessoas é exatamente esse brado na cruz. Parece um brado angustiado de alguém, é tanto que alguém vai levar uma esponja embebida com vinagre para ele, mas outros vão dizer, vamos ver se Elias vem para poder ajudá-lo. Quando você olha aqui para essa passagem especificamente, e você vai perceber que na sequência Jesus Cristo vai dar um alto brado e vai morrer. João vai dizer que brado é esse? Ele vai dizer está consumado. E então, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Na mesma hora, o véu do templo se abre de alto a baixo, e o centurião, que era o responsável pela execução de Jesus,
ele vai fazer uma declaração de fé em Jesus. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Há uma conversão ali por parte desse indivíduo, que é um centurião romano, que vai se entregar a Jesus, vai aceitá-lo como Deus, vai reconhecê-lo como Filho de Deus nessa hora. Eu achei muito interessante aqui o nosso guia de estudos, que vai fazer um paralelo entre Marcos capítulo 1, versos 9 a 11, e Marcos 15, 34 a 39, respectivamente, entre a cerimônia do batismo de Jesus e, ao mesmo tempo, da morte de Jesus na cruz. E você olha para os paralelos aqui e é realmente muito interessante. No batismo, João Batista vai batizar Cristo Jesus. Ele vai iniciar agora o ministério, ou o ministério público de Jesus vai se iniciar com esse rito, é o batismo. Na cruz, nós vemos a própria questão do batismo de Jesus como o batismo do sofrimento. É o batismo que vai fazer com que o seu ministério agora, o batismo nesse sofrimento, vai fazer com que o seu ministério terrestre ele chegue ao fim. Ele começa com o batismo público e ele se encerra com o batismo no sofrimento. No batismo de Jesus, João Batista é uma figura de Elias. Isso aqui é muito interessante. Na cruz, Jesus, quando vai citar um texto, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Mas nós já vimos que o próprio texto, o próprio termo Elahi era o nome Elias em aramaico. Então, a ideia de Elias supostamente vai aparecer aqui também no contexto da cruz. Se você pensar que o ministério de Cristo começa dessa forma, ou com a figura do João Batista como o segundo Elias, e vai terminar com essa menção, você percebe que Marcos está fazendo aqui realmente um paralelo entre essas duas figuras. No batismo de Jesus, os céus se rasgam. A Bíblia literalmente menciona: o céu se abre. Na cruz, o véu do templo é rasgado. Isso aqui também é significativo, porque o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo simbolizava nada mais nada menos do que a sala do trono de Deus. O que significa que agora há um caminho aberto para o Pai. Então, o ministério de Cristo começa com uma abertura parcial do céu. O Pai vai se manifestar, o Espírito Santo desce. Agora, no momento da morte de Cristo na cruz, o véu do templo se rasga, se abre. O que significa que agora tem um caminho definitivamente aberto para o Pai. Não tem nada que nos separa do Pai, em Cristo Jesus, pelo menos. No batismo, o Espírito Santo, ele desce sobre Jesus. E aqui é interessante porque em grego é a palavra pneuma. O mesmo termo vai aparecer aqui quando Jesus ele vai expirar. A ideia de que o fôlego de vida, que é também o Espírito, ele vai abandonar, vai deixar Jesus enquanto ele morre, porque ele morreu. Então você encontra a mesma ideia de fôlego ou do Espírito que vai aparecer lá no contexto do batismo de Jesus e também agora quando ele vai expirar. Finalmente, a voz de Deus no batismo vai dizer: esse é meu filho amado em quem me comprazo. A mesma frase vai aparecer agora no contexto da cruz dita pelo centurião. Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Então há uma declaração por parte do Pai de que ele é o Filho de Deus, e agora, no momento da cruz, alguém que nem sequer é judeu, nem pertence ao povo de Deus, vai fazer a mesma declaração. Ele é o Filho de Deus. No começo, o Pai fala. Na hora da sua morte, um gentio vai testemunhar. Ele realmente é. Você percebe nitidamente que esses paralelos eles vão indicar, assim como o batismo de Jesus representou o início do seu ministério, profetizado lá em Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, o que aconteceu na cruz foi a culminação, ou o objetivo final do seu ministério, quando ele morreu para poder resgatar a muitos. A morte de Jesus cumpriu parte da profecia de Daniel 9, capítulo 24 a 27. O véu do templo rasgado aponta para o cumprimento do sistema sacrificial
assim como o tipo encontrou o antítipo, e começa então uma nova fase da história da salvação, quando depois da ascensão de Jesus ao céu, ele vai entrar no santuário celestial para ministrar em favor de cada um de nós. Por isso, a cruz representa para nós também cumprimento profético. Representa para nós o cumprimento daquilo que era o propósito do Senhor Deus ao salvar toda a humanidade. Eu quero desafiá-lo nesse momento a olhar para a cruz nessa perspectiva. Cristo Jesus, nesse momento, ele está no santuário celestial, ele está executando o julgamento pré-advento, e quando isso terminar, ele virá à terra. A grande questão que não pode, nesse momento, nos deixar em silêncio é o que faremos diante disso. Enquanto tudo isso acontecia na cruz do Calvário, os líderes religiosos não creram em Jesus. Um gentio, um romano, creu em Jesus. Qual é hoje a tua postura diante da cruz de Cristo? Pense nisso enquanto ora comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que nos amas. A cruz nos mostra exatamente isso. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo, clamando, que o Senhor possa operar de forma extraordinária em nós e que a tua cruz possa nos constranger, possa nos impulsionar a viver por ti. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo também que o Senhor responda às petições do nosso coração. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?